Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um talk aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre artes e saúde mental. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Carol Wang, eu sou artista plástica. Quem quiser conhecer meus trabalhos, já segue aqui, é o @carolwang.art. Eu faço pinturas, murais, desenhos, crio conteúdo e hoje eu vou estar falando aqui com vocês. O tema de hoje é muito legal, porque artes e saúde mental, elas são muito relacionadas, porque a artes, elas pode ser vista como um lado terapêutico nosso. É uma forma onde a gente pode depositar nossas emoções, a gente pode, abaixar um pouco a nossa ansiedade, nosso estresse, a gente canalizar a nossa energia, é uma forma da gente se expressar. E o meu pai, ele é artista plástico, eu contei isso no primeiro talk, e ele sempre usou o desenho como uma forma de desestressar. Então, ele se formou em artes plásticas, ele trabalha profissionalmente com isso, e ele passou para mim, para os meus irmãos. Então, desde criança, eu tinha uma forma de desenhar, de pintar, fazer esculturas, era sempre muito essa parte visual, então eu sempre me interessei muito em trabalhos manuais, eu adoro fazer tricô, essas coisas de costuras, então artes, quando eu digo, acho que numa maneira geral, desde música, teatro, fazer um design de roupas, de móveis, de pintar, escultura, enfim, acho que hoje o tema sobre artes, quando eu digo, envolve tudo, artes no geral. Porque a artes eu acredito que leva a gente a entrar no estado de flow, quando a gente tá praticando essa atividade, a gente fica muito concentrado. E isso traz muito prazer, assim, da gente estar criando algo. Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito desse trabalho de artes plásticas. E a gente também acho que tem que abordar hoje sobre os lados bons e os lados ruins das artes plásticas e das artes plásticas e saúde mental. Porque eu, no caso, hoje trabalho profissionalmente como artes plásticas e tem tem aquele momento em que você pega o seu hobby, que você ama, que você tem tanta paixão e decide transformar em profissão. E aí que os problemas aparecem, é aí que o estresse aparece, que a responsabilidade muito grande aparece, porque você tem contato com o cliente tem uma expectativa, você coloca expectativa, você tem que comercializar o seu trabalho. São todas essas questões que deixam o hobby de ser o hobby, que viram uma profissão. Eu vou dar um exemplo aqui de como, primeiro positivamente, a arte sempre me ajudou. Eu sempre fui uma criança muito tímida, eu e meus irmãos, e a gente usava o desenho como uma válvula de escape pra gente. Era uma forma da gente mesmo se expressar, de desenhar, de criar, de colocar a cor que a gente quiser. E também era uma forma da gente se reunir, pra gente desenhar junto. Quando eu fui ficando mais velha, eu sempre continuei a desenhar por puro prazer, por puro hobby. E quando eu tive a loja, que eu comentei no primeiro talk, eu nunca parei de pintar e desenhar. Justamente também porque quando tinha algum estresse da loja, eu me recorria para pintura, para desestressar, para desenhar o que eu quisesse. Eu sempre gostei muito de animais, né? Então desenhava muitos animais. Gostava de pegar as encomendas para desenhar os cachorrinhos, que é coisa que eu sempre gostei. Então, a arte tem esse lado de fazer a gente se envolver em uma atividade que é tão prazerosa, tão gostosa, que eu acredito muito que pode até diminuir o nosso estresse, pode tirar a gente da ansiedade, da depressão. Quando a gente pode se envolver em uma atividade onde você curta o processo e ainda aprecia o resultado final, isso é muito legal. Então, fazer arte por você mesmo, pra você, eu tenho certeza que pode ajudar muito, assim, mentalmente. E aí essa era a parte onde eu trabalhar não, essa era a parte onde eu usava artes como hobby para minha saúde mental, mas quando eu fechei a loja, eu fui trabalhar com artes profissionalmente. Um parênteses aqui, para quem não sabe toda essa história da loja e tal, tem no meu primeiro Carol's Talk aqui, que eu contei toda a minha história pessoal dessa minha jornada artística. Então, para quem não viu, pode voltar lá e depois volta aqui. Então, falando quando eu me transformei o hobby de artes para profissionalmente, as coisas ficaram muito mais intensas. Eu comecei a trabalhar junto com o Fê, e aí a gente trabalha junto para organizar toda essa parte, já ficou muito mais burocrático. A gente tem
mais responsabilidades, a gente tem mais clientes, contatos, e a pressão fica maior. Ao lado que, claro, eu amo fazer o que eu faço, porque para mim sempre foi um sonho poder trabalhar com artes. E chegou um momento em que eu estava aceitando fazer tudo, porque eu também sempre fui muito, assim, agradecida por poder estar fazendo artes, customização, pintar parede, pintar quadro, e tudo que vai aparecendo eu ia pegando, tudo que aparece eu vou aceitando fazer. Eu acho que chegou uma época que eu fiquei muito ansiosa. Eu não sabia distinguir mais o que que era meu trabalho e o que que era meu lazer. Porque antes eu pintava por lazer mesmo, né? E depois quando eu fiz essa troca, eu fiquei muito intensa. Eu acredito que até tive um burnout. Eu estava muito sobrecarregada, porque apesar do Fê trabalhar comigo, ele não pinta, ele não desenha. Então, ele aceitava e aceitava, aceitava as coisas e eu só fazia. E era muito, porque eu comecei a trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, vários tipos de coisas, tipo, desde escultura, pintura, murais, fazer trabalho em eventos, hoje eu faço publis. Então, eu cheguei numa fase de burnout que eu não estava sabendo controlar a minha agenda e chegava à noite, eu queria fazer o sketch, porque eu acho que o sketch não seria parte do meu trabalho, ia ser livre, sábado e domingo, e é aí que entra a parte que a saúde mental ela é afetada. Mas eu diria que não pela arte em si, mas sim pela pressão que a gente coloca em algo. E aí pensando nisso, é muito legal ver, tipo, qual a diferença de um hobby e de arte e de transformar profissionalmente, sabe, nesse ramo das artes. Será que a gente não consegue transformar essa nossa profissão um pouco mais prazerosa todo dia? Então, eu aprendi muito a respeitar um espaço de descanso mesmo, e um descanso de verdade mesmo, não é aquele descanso que eu ainda tô desenhando, que era o que eu fazia sempre, o tempo inteiro. Sair e não pensar sobre o trabalho ou não pensar sobre o próximo projeto, porque eu também achava que pensar sobre o projeto a gente só tá conversando, não é trabalho. Então, na época que eu estava com burnout, eu não estava conseguindo distinguir mesmo o meu trabalho do meu lazer. E tudo era voltado a pensar: qual é o próximo quadro? O que que eu vou fazer de customização? Como eu vou fazer nesse evento? E tentar organizar. Mas não é assim. E eu acho que a gente trabalha muito melhor quando a gente está descansado, principalmente nessa parte criativa. Recentemente eu falei nas redes sociais que eu estava com um bloqueio criativo muito grande, porque apareceu projetos muito grandes, assim, ao mesmo tempo e com temas totalmente diferentes, tipo, incrivelmente diferentes, distintos. Tipo, um tema era da Hello Kitty, um era de, tipo, de... Não sei se posso dar spoiler. Um tema era totalmente rosa, aí um tema era, tipo... O dos ursinhos carinhosos, aí outro era isso, era aquilo. Aí tem que pintar um restaurante chinês, aí tem que pintar um lugar de fashion. E aí as coisas começaram a embaralhar na minha cabeça, eu não estava conseguindo criar nada, assim, porque era muita informação e eu, sabe? É aquela ansiedade. E aí a gente tem que parar para lembrar que antes a arte, a pintura, todo esse trabalho era a nossa válvula de escape, era pra gente desestressar. E se eu não tiver isso, como que eu vou fazer, sabe? Então é importante a gente se priorizar nesse trabalho de tipo falar, não, eu vou descansar mesmo, procurar outras coisas para fazer. E aí, no dia seguinte, colocar um cronograma como se fosse um trabalho, porque agora eu levo mais profissionalmente. Então hoje eu acredito que eu tô muito mais tranquila, gente, não se preocupem. Eu consigo distinguir um pouco mais do meu trabalho e do meu lazer. E eu gosto muito do que eu faço, eu acho que isso é muito legal, mas também tem um lado meio perigoso da gente não parar e se estressar e, tipo, às vezes dar tudo de si, sendo que é um trabalho que muitas vezes não precisa, sabe, ser pra hoje, dá pra fazer amanhã, não precisa ser tão intensa. E eu tenho esse meu lado muito intenso, eu acho que por causa de umas experiências que eu já tive de experiência quase morte, eu acho que eu posso dizer. Eu vou compartilhar um pouco aqui hoje, acho que isso entra no tema, né, de saúde mental. Quando eu era pequena, eu tive algumas experiências quase morte. Quando eu era pequena, tinha 2 anos, meus pais sofreram um acidente de carro
E eu fiquei bem do lado da porta onde o outro carro que passou no vermelho macetou o carro. E aí me macetou. Eu era uma pequenininha, um ser humano pequenininho desse tamanho aqui. E eu era bem gordinha. E aí quebrou minha perna, né? Mas acho que se eu não tivesse usado aquele carrinho, né? Alguma coisa assim, minha mãe falou, facilmente eu teria morrido. E aí, quando eu era pequena, tive a perna engessada. A segunda eu tenho uma cicatriz enorme aqui no meio da testa. E aí, nenhum desses são uma experiência quase morte, ainda não chegamos lá, esses são só acidentes. Mas aqui eu tenho um buraco na testa, uma cicatriz. Quando eu era pequena, eu e meus irmãos, a gente foi brincar de bola. Eu sempre fui muito masculina, porque eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e eles tinham muitos amiguinhos. Então, eu andava com os amiguinhos e os meus irmãos. E aí a gente brincava de carrinho, era de coisa de bola. E aí a Carol vai lá pegar a bola lá e ficava num baú de madeira, né? Um baú muito grande de madeira. E tinha uma tampa enorme assim de madeira que tinha que jogar pra lá. E a bola ficava lá dentro, num baú bem sujo mesmo. Aí eu lembro que eu entrei pra pegar a bola e quando eu levantei assim pra erguer o baú, a tampa era de madeira muito pesada, caiu bem aqui em mim. E aí eu desmaiei. Aí eu lembro que quando eu acordei assim, né, achei meio estranho. Aí eu saí assim do baú de madeira meio desacordada. E quando eu olhei, meu irmão tava olhando pra mim assim, muito sério. E ele largou o danoninho no chão, tipo, ele congelou. Aí eu lembro que eu fiquei assustada, mas, tipo, né, só passei assim. Entrei no meu quarto, fechei a porta. Quando eu fechei a porta, gente, eu vi o meu osso aqui, era um negócio branco. E minha cara inteira, assim, ó, escorrendo de sangue. E aí que eu comecei a sentir a dor. Eu não tinha sentido antes, só depois que eu vi. Eu não sei se foi psicológico, mas eu gritei, assim. Aí meus pais me levaram pro hospital, eu levei ponto, assim, acordada ainda aqui. E ficou a cicatriz, né? Porque eu acho que eu era muito inquieta, eu fiquei puxando ponto, não sei. Porque, gente, eu fiquei com vários pontos aqui no meio da testa durante, tipo, um tempo. Aí eu tirei, ficou com cicatriz, mas tudo bem. Agora eu acho que não dá pra ver tanto. E aí depois, isso foi com 2, depois com 7, depois com 14 anos. Esse foi acho que um dos mais graves. Quando eu tive 14 anos, eu me afoguei na piscina. Eu tava com meus 2 irmãos. E eu desmaiei na piscina. E ninguém percebeu. Meu irmão disse que eles ainda estavam ajudando o priminho a encher a boia. E ninguém me viu lá embaixo. Meu irmão falou assim que eu facilmente fiquei por mais de 10 minutos lá. E aí eles me viram, começou a ficar preocupado. Aí meus 2 irmãos me tiraram da piscina e eu tava desmaiada, tava, tipo, desacordada. Eles, por sorte, tinha um porteiro perto. Eles correram lá, chamaram ele, fizeram respiração boca a boca em mim. Eu tinha 14 anos. A respiração boca a boca, gente, foi meu primeiro beijo. E eu nem lembro. Vocês têm noção disso? Eu falo isso pra todo mundo. Eu tinha 14 anos. E aí, eles fizeram respiração boca a boca. Eu tava tudo desacordada. Eu só lembro que eu tava no caminho da ambulância. E eu vomitava muitos sacos de sangue. Meu pulmão tava cheio de água, assim. E eu lembro que eu não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Eu lembro que eu apaguei. E eu lembro que quando eu tava no hospital, assim, eu tava, na verdade, na maca, tava deitada, mas lembro que eu não conseguia abrir meu olho. Eu lembro que eu não conseguia abrir meu olho, não conseguia me mexer. E aí eu lembro, eu sentia muito medo, assim, sabe? Mas eu achava que eu tinha morrido, sabe? Meio que isso. E eu lembro de orar muito, assim, porque eu não tava conseguindo mexer, não tava conseguindo abrir os olhos, não tava conseguindo me expressar, sabe? Nem nada. E era tudo muito escuro, parecia que eu tava, tipo, realmente fora, assim, de mim. E aí, eu não sei o que aconteceu, não sei quanto tempo passou, mas eu acordei e tava no hospital. Era bem assim, numa época ruim do hospital, acho que tava tendo aquela gripe suína. E, gente, vi cada coisa horrível no hospital, de tipo, de situação. E aí foi meio tenso, assim. E aí eu fiquei no hospital durante uns 7 dias, internada. Mas aí deu tudo certo. Eu só sei que minha família ficou todo mundo assim, ó, no chororô. Que, meu Deus do céu, mas eu acordei assim de boa, né?
parecendo que nada aconteceu. Mas querendo ou não, essa experiência de 14 anos me fez refletir muito, sabe? Eu estava numa fase, assim, que eu tinha que escolher que faculdade que eu ia fazer, o que eu queria fazer da vida. E eu pensei, eu sempre falo, né, para os meus irmãos, tipo: "Meu, eu desmaiei aquele dia e eu poderia não ter acordado, sabe?". E ia ter sido como se fosse um sono, como, tipo, se eu tivesse dormido, só que eu simplesmente não acordei. Gente, essa história é meio pesada, né, mas hoje já faz tanto tempo, então eu acho que é de boa compartilhar, porque já passou, né, então acho que tá tudo bem, né. É minha história pessoal. E aí eu acho que depois disso eu comecei a viver de uma forma muito mais intensa, assim, pensando: "Ah, eu acho que eu quero fazer design, quero fazer artes, porque é o que eu gosto. Não faz sentido eu fazer, tipo, outra coisa que eu não gosto, porque, né, tipo, eu já poderia não ter acordado, então por que já não tenta, né, fazer o que você quer? O que que você queria ter feito?". E aí, decidi viajar mais, então eu e o Fê, a gente pegou, depois foi viajar, a gente comecei eu acho que eu sou meio, assim, intensa nas coisas que eu faço, justamente por causa dessas experiências, assim, de pensar que, sei lá, gente, a vida é muito assim, sabe, ela pode, né, tipo, comigo aconteceu, então a experiência foi meio que, assim, muito forte pra mim, de pensar: "Cara, né, sei lá, podia ter ido de uma vez, não ia sentir nada, tipo, foi que nem eu desmaiei na piscina, então podia só não ter acordado". E aí, a outra experiência foi no ano passado, em 2023, acho que bastante gente acompanhou no Instagram. Eu estava em Taiwan, decidi viajar, assim, pra ficar 2 meses, assim, né, pra curtir, mas eu consegui trabalhar também. E aí lá, gente, eu tive uma infecção no dente. E aí eu estava em uma viagem, né, falei assim: "Gente, não vou ir no dentista aqui em Taiwan numa viagem, qual sentido? Vou esperar os 2 meses e vou fazer no Brasil, né, um tratamento, sei lá". E aí fui passando, fui passando, fui passando, fui passando o tempo. Gente, deu 1 mês de viagem, começou a crescer uma bola aqui, e estava doendo muito. E eu ainda falando: "Não vou, qual é o sentido de eu ir no dentista aqui em Taiwan?". Tipo, eles vão ter os termos deles, né, lá o dentista tem os procedimentos totalmente diferentes do Brasil, e eu comecei a tomar remédio lá na viagem, durante 2 semanas eu tomava de manhã, tarde e à noite, de dor, assim. E eu pensando só, tipo: "Ah, já acaba, né, daqui quando eu voltar para o Brasil resolvo". Gente, não dava mais, a bola cresceu muito aqui. E eu lembro que eu acordei um dia em Taiwan, chorando, porque eu não estava nem conseguindo mais engolir água direito, sabe, estava grande aqui. E nesse dia, o Felipe, ele tinha ido viajar na China mesmo, pra outro lugar, em Taiwan, pra outro lugar pra ajudar meus parentes, que era em outra cidade. Ele estava em outro lugar e eu estava sozinha, e eu não estava conseguindo engolir. Eu acordei com muita dor e muito inchada. Gente, eu coloquei no Google, assim, o hospital mais próximo, fui a pé, e era um hospital budista. E eu estava assim, tipo, cambaleando já, chorando. Quando eu cheguei lá, o médico, ele fez um exame em mim. Eu não sei o que que é, gente. Quem é dentista me ajuda aí. Eles colocaram um pininho aqui. Eu nunca vi isso no Brasil, nunca vi. E ele foi passando assim. Ele falou assim: se você doer, você me fala. Gente, quando ele encostou aqui, eu, tipo, foi a maior dor que eu já tive na minha vida. O bagulho doeu tanto, tanto que eu queria. Eu chorei muito de dor, muito de dor. Eu falei assim: "Pelo amor de Deus, não quero mais". E ele falou: "Mas a gente precisa ver de novo pra ter certeza". Tipo assim, meu Deus, de novo pra ter certeza, enfiar uma faca em mim. E aí ele foi lá e colocou de novo aqui, gente, doeu tanto. E eu chorei muito. E aí o médico falou pra mim: "Você não pode sair mais daqui. Se você sair daqui, você provavelmente vai morrer". E aí eu começava a chorar, porque isso ele falava em chinês, né, e eu estava tão em choque, e que ele repetia em inglês, que você "You will die", tipo assim, sabe. E eu: "Meu Deus do céu", e chorava, tipo assim: "Eu não quero morrer aqui". E aí tipo, gente, sem condição. O Felipe estava em outra cidade, trabalhando lá, ajudando meus tios. Eu liguei para o Fê, falei, tipo: "Mano, não sei o que aconteceu, bizarro, tipo, o médico disse que se eu sair daqui agora, eu provavelmente vou morrer", porque era uma infecção muito grave, né. O que eu tive chama celulite com abscesso,
e é uma infecção que ela pode é uma bola que surgiu aqui, mas ela podia tanto ter descido quanto ela podia ter subido para o cérebro. Ele falou que se tivesse subido para o cérebro, eu teria ficado em coma e teria ficado muito pior, mas desceu. Podia ter atingido a garganta e também ia ser ruim, que tava quase chegando a isso, mas, tipo, ele falou que eu precisava ficar com antibiótico. E aí eu fiquei lá no hospital, tomei um antibiótico durante uma semana e, gente, eu não estava conseguindo abrir a boca mais, de tão inchado que começou a crescer. Então, eu só abria, tipo, um pouquinho, eu não conseguia mastigar a comida, então era só sopa e só água durante os 7 dias que eu fiquei lá. Foi muito tenso, porque o dentista, ele era muito rude, eu não sei se é porque eu sou estrangeira, e eu acho que ele era bem velhinho, assim, sabe, ele era bem bravo, e aí acho que isso me assustou muito, então eu chorava muito, eu estava sozinha, e ai, foi péssimo. Pra eu conseguir abrir a boca, ele me deu um pedaço de mangueira, literalmente, gente, um pedaço de mangueira, aquelas que você limpa o quintal, ele cortou assim, falou assim: "Morde". Aí eu abria um pouquinho a boca, mordia. Aí abria, abria, abria. E aí depois ele falou assim: "Quando você conseguir morder essa mangueira, você dobra ela, que ela vai ficar grandona, e você morde de novo. E quando você conseguir de novo, você dobra pra dobrar". E ele falou assim: "Você só vai sair daqui se você conseguir, morder essa mangueira aqui, ela dobrada a 3". E eu, meu Deus, eu quero sair daqui agora, eu não estava aguentando mais, porque eu tinha uma viagem marcada, eu ia passear e não sei o quê. Gente, eu mordi aquilo lá, assim, ó, sem paráveis, tipo, até a noite. E foi péssimo, porque além de eu estar lá internada durante 7 dias, tive que tomar, era veia, assim, durante os 7 dias sem parar, mais um monte de remédio. Eu não podia sair da cama e, gente, era um hospital lá em Taiwan. Então, tipo, eu sei falar um pouquinho chinês, mas, tipo, não sei tudo, sabe? É uma incerteza super grande. E pela primeira vez eu não fiz seguro de viagem, não fiz seguro de vida, assim, né, de viagem. Achei que nada ia acontecer. É aquilo lá, né? Lei de Murphy, justo quando você não faz que acontece. Mas deu tudo certo. Foi uma viagem muito boa, fiz muitos amigos. Fiquei muito feliz com, tipo, todo o apoio que eu tive de tanta gente nas redes sociais, mandando mensagem de coisas positivas, sabe? Que eu fiquei muito feliz e no final deu tudo certo, graças a Deus. E aí hoje tô aqui. Firme e forte, gente. Eu sou que nem gato, tenho 7 vidas. Agora eu devo ter umas 4 vidas. Deve ter umas 6 vidas, umas 5, umas 4 vidas, então, me sobram. E é isso, voltando a esse assunto da saúde mental com artes, que eu estava falando, eu contei um pouco dessa minha experiência, meio que pra dizer que, tipo, a vida é muito, frágil, sabe? Parece que não, mas ela é. Então, a gente tá cercado de pessoas que apoiam a gente, que realmente vibram por nós, fazer o que a gente realmente gosta, sabe? Tá fazendo coisas que te fazem bem. Eu acho que isso são coisas que não têm preço. E apesar de estar trabalhando com artes, assim, que é sempre uma coisa que eu gosto, tem aquela pressão, mas também tive a experiência de ter muita pressão sobre algo que a gente gosta. E aí eu acho que tira um pouco do sentido, sabe? Então, acho que é encontrar o equilíbrio, eu diria, encontrar o equilíbrio de tudo, encontrar o equilíbrio entre o que você quer fazer, mas também o que você tem que fazer, encontrar o equilíbrio sobre a gente mesmo, colocar nossa saúde em primeiro lugar, eh, além de tudo, não tem preço. Essas coisas me ensinaram muito isso, que, tipo, quando a gente tá sem saúde, realmente não tem o que fazer. Então acho que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Então vou responder algumas perguntinhas aqui. Quais são as formas de envolver a artes como uma forma de terapia, de uma forma acessível, mesmo para aquelas pessoas que não são artistas profissionais? E eu diria que é fazer algo que te traga esse prazer, analisar muito bem o que você gosta e aí ir atrás de aprender. Por exemplo, pode ser tricô, pode ser um desenho, pode ser uma pintura. E não precisa ser todos os dias, pode ser uma vez na semana, tipo todo sábado e domingo. Pega pra fazer um pouquinho de desenho, uma pintura. Gente, a pintura em aquarela é super prazerosa e é uma coisa muito livre, né? Porque a água ela vai soltando, é prazeroso de ver como as coisas se misturam.
e experimentar mesmo. Acho que a parte de ser um hobby é muito mais gostoso, porque você não tem pressão, você não tem que, entregar para o cliente ou ter aprovação, você faz porque você quer. E se você errar no papel, gente, só pegar outro, ou faz por cima, sabe, não tem uma pressão. Então acho que é isso que eu diria, pra quem quer usar a arte como um hobby, como uma forma de saúde mental pra ficar mais relaxado e, gente, não gasta muito. Talvez só um kit de aquarela, pode ser as 3 cores primárias, que já dá pra fazer todas as cores, e um papel, um pincel. Mais uma pergunta é: de que maneira a arte pode ser usada como uma forma de terapia para expressão em momentos difíceis? E acho que esses momentos difíceis, deve se referir a ansiedade, depressão, estresse. E acho que até nessa experiência que eu tive, assim, né, de estar no hospital, então meio que compartilhando um pouco da minha experiência. Quando eu estava no hospital, a única coisa que eu pedi para o Fê quando ele viesse era que ele me trouxesse, meus materiais de pintura. E aí eu lembro que no hospital, gente, era 7 dias, 24 horas lá e sem nada pra fazer. Não tinha TV, não tinha nada, não tinha lazer. E todo mundo lá só falava em chinês, né, claro, então eu não entendia nada, não tinha com quem conversar. E eu desenhei, peguei um caderninho com um lápis, um papel e desenhava os desenhos que eu via na parede, desenhava as cadeiras do hospital, ia desenhando. Acho que o tempo passava muito rápido pra mim. Eu esquecia que eu estava naquele ambiente, às vezes eu esquecia que eu estava naquela situação. E acho que da mesma forma como me ajudou e sempre me ajudou a arte, eu acredito que pode ajudar muitas pessoas também. Gente, a arte não precisa ser maravilhosa, não precisa estar perfeita, sabe, mas é a sua forma de expressar, é a sua forma de colocar no papel o que você quiser e sair de um momento, assim, de tenso, de estar estressado e simplesmente fazer algo que te tira um pouquinho, sabe, desse lado negativo. É uma outra forma de você ver as coisas. Então, com essa conversa, eu gostaria de incentivar vocês, a quem é profissional, quem faz isso como hobby, tá sempre pensando nessa questão da saúde mental e das artes, da saúde mental e do que você faz. Se você vai levar as artes como profissão ou se você só quer deixar como hobby. As artes, eu sou muito, assim, suspeita pra falar, mas eu acho que é algo que faz muito bem em um museu, em um cinema, um entretenimento, tudo que é questão de arte, eu gosto muito e eu acredito muito que faz bem às pessoas. Tanto pra quem vê, tanto pra quem faz. E é isso, eu acho que hoje deu pra trocar bastante ideia, deu pra ter um papo muito legal, contei várias histórias pessoais, e eu acho que é um tema muito importante, sim. Então gostaria de agradecer a todo mundo que veio aqui, que tá acompanhando esse Carol's Talk. Eu fico muito feliz de estar podendo ter essa troca com vocês. Então vejo vocês até o próximo. E é isso. Tchau!